Hoje, no Convite à Vida, vamos falar sobre saúde do homem e muitas outras coisas. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz o urologista Dr. Najib Hassad Filho, que vai nos esclarecer sobre muitos tabus. E logo mais, inspire-se com uma reflexão do pastor Israel Belo. Não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Nachef em mais uma de suas aventuras. Fique aí, o Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: é melhor prevenir ou remediar? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta com você, hoje tratando de um assunto muito importante com um urologista que vai falar sobre próstata, sobre sexualidade e vai quebrar certamente tabus e muitas barreiras também. Estamos aqui com o Dr. Najib Hassad Filho, a quem desde já agradecemos pela participação aqui conosco. Obrigado a você pelo convite, Israel. Estamos às ordens. Dr. Najib, por que sexo ainda é tabu? Normalmente, o que é proibido passa a ser um tabu. Dentro de determinados contextos, o falar em sexo já começa a ser tabu para o médico. Então, a pesquisa da sexualidade daquele paciente acaba ficando meio truncada. Porque se o doente não investe na pergunta, o médico, alguns pensam, realmente não tem problema, então também não vou investigar. Então, é um contexto muito difícil você dizer, não é bem sexo é tabu, a ereção é tabu. Quando falar na ereção peniana, a falta de ereção, isso sim é tabu. Então, para o homem, a nossa masculinidade, a masculinidade latino-americana é assim, tem que ter sempre um pênis grande e uma ereção sempre duradoura. Mas fora disso, só na América Latina é isso? Basicamente é, porque o homem basicamente, a mulher, se você questiona a mulher, vamos ter uma relação hoje, a esposa diz, não, hoje eu estou cansada, hoje eu trabalhei demais, hoje eu não posso, amanhã a gente tem, outro dia a gente tem. O homem, mesmo sendo questionado, vamos ter uma relação hoje, ele, embora fazendo ruim, ele vai. Porque ele não se permite dizer, hoje eu não quero, hoje eu não posso, hoje eu trabalhei demais, hoje eu não estou a fim de. Então, por isso, acaba formando uma bola de neve. E quando você chega no consultório dizendo que eu normalmente não deixo que me perguntem, eu digo assim,
tudo vai, vou perguntando sobre a vida normal, doenças cardíacas e tudo, ainda brinco assim, pego a minha mesa de granito e digo assim, e aí, o peru tá como a gente quer que fique? Tá duro mesmo, tá funcionando? Aí o doente às vezes se choca com a palavra que eu usei e com alguns aqui vão se chocar. Isso, mas todo mundo fala isso. Se eu pergunto, e o pênis, tá bom? Ele vai dizer, tá. Mas como eu quebrei o gelo e dizer, e o peru, tá funcionando como a gente quer que funcione? Mais ou menos. Aí eu digo, mais ou menos como? É a vontade de ter sexo que não tem, ou você tem um pênis ereto, funcionante, e você não quer? São coisas diferentes. Você querer e não poder, ou poder e não querer. Porque aí a vida conjugal passa a ser quase que fraterna. Você não tem muito o que fazer. Aí o dente começa a se abrir. E hoje, realmente, nós temos uma gama muito grande de tratamento para que haja uma funcionalidade da ereção. Agora, o sexo, qual a importância do sexo no bem-estar geral, tanto da mulher quanto do homem? Será que a nossa também sociedade não sexualiza demais, não dá um papel mais importante do que é a sexualidade? Realmente hoje a televisão, a propaganda, a mídia toda investe muito numa aparência. E o que vende mais é uma aparência nos moldes sexuais. Uma camisola transparente, uma cueca onde você tenha um esboço de uma genitália masculina e aí vai. Agora, o sexo é importante. O sexo vai mudando com a idade. Você casa com 20 anos, você tem um conceito de sexo diferente depois de 40 anos de casado. Por quê? Com 40 anos de casado você não tem mais relação? Tem. Mas não é aquela frequência, não é aquela quantidade, porque o brasileiro acha também, brasileiro, latino, acha que várias vezes é o que é importante. E muitas vezes esquece a mulher. A mulher demora muito mais tempo para alcançar o orgasmo que o homem. Então a gente quer logo, é o que eu digo sempre, a gente não pode ver a mulher como um depósito de esperma, de sêmen. A gente tem que ter só o simples tocar a mão, vamos dormir de mãozinhas dadas. Isso não precisa ter relação. Isso já é uma maneira afetiva de você ter sexo. Um dia que estiver mais disposto e tudo, você tem o sexo, tem a relação. Então, o que eu acho realmente é que as pessoas formam barreiras e tabus com medo de enfrentar uma realidade. O meu casamento não vai bem, ou eu não tenho, eu estou trabalhando demais, a minha ereção, e a mulher me cobra. Então já vai começar a uma abordagem temerosa. Eu vou pisar num terreno, eu sei que hoje à noite a gente faz aniversário de casamento, ela vai querer, aí eu começo a entrar em pânico e não funciona. Sexo é toque, sexo é cheiro, sexo é amor. Muita gente diz, eu tenho relação fora do casamento, mas não gosto. Quer dizer, acha que isso é normal. Não é normal. Uma relação segura é a relação dentro do casamento, e para isso a gente tem que harmonizar para que possamos ter uma vida longa conjugal amorosa. Que os dois elementos estejam presentes. Lógico, senão a gente não tem. Agora, quem lida melhor com a questão da sexualidade, o homem ou a mulher? Lógico que é a mulher. A mulher tem uma cultura médica bem melhor que o homem. Certo. Porque desde a primeira vez, com 12, 13 anos, que ela menstruou, a mãe levou ao ginecologista. E sempre se falou de menstruação, e agora a juventude já está tomando anticoncepcional, já está tendo relação, e ela lida melhor com essa situação. O homem não. O homem o menino quando chega a 10, 11 anos, no máximo, a família já não leva mais ao pediatra. Primeiro apareceu o primeiro pelo pubiano, já tem vergonha, a mãe já não vê mais, o pai não vê mais, e toca. E câncer de testículo é
de 10 a 18 anos, a maior incidência. Então, sobre as doenças do aparelho sexual masculino, quais são as mais fortes e mais comuns no brasileiro? Mas isso, doutor, eu peço que o senhor responda no próximo bloco. Você viu? Conversa aberta e ampla sobre o homem, sobre a sua sexualidade, agora sobre as doenças também ligadas ao seu aparelho sexual. É importante a gente conversar também sobre isso. Convite à Vida volta já, falando abertamente sobre sexualidade. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: é melhor prevenir ou remediar? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta, falando sobre a saúde do homem, sobre a sexualidade masculina. Aqui com o Dr. Najib Assad Filho, urologista há muitos anos. 40 anos, né? E eu lhe perguntei sobre quais são as doenças ligadas ao sexo masculino mais comuns, ao seu aparelho reprodutor, à sua sexualidade. Hoje em dia, quer dizer, desde a década de 50, com o advento da pílula anticoncepcional, abriu-se um leque muito grande para se ter relação. Então, hoje, a juventude, quer seja religiosa ou não, ou laica, tem relação com frequência. E a multiplicidade de parceiros e parceiras é que vai favorecer a propagação de doenças. Hoje a gente está vendo de novo o aparecimento da blenorragia, que é a gonorreia, a gente vê o aparecimento do HPV, que é a antiga crista de galo, as verrugas penianas, as verrugas genitais femininas. A gente vê muito, eu não transei com a menina, eu só beijei. Hoje as apostas noturnas são assim, quem beija mais, quem fica mais com quem. Então, no final, você tem tuberculose, sífilis, hanseníase, a lepra, aí daí vai, a gama está muito grande. Então, você se educa para, tanto menina quanto menino, lógico, mais o sexo masculino, para ser um jovem tipicamente sexual. E com isso as doenças realmente estão aumentando em grande quantidade. Nos últimos 5 anos eu tenho visto doenças que eu não via há 10 anos com tanta frequência, principalmente o HPV, que é a crista de galo, que é o condiloma. Isso aparece com muita frequência, mulheres vindo com condiloma na vulva, condiloma no lábio, pelo sexo oral.
E aí a gente tem que ter uma educação mais direta, desde da base fundamental, porque é muito difícil se falar em sexo no primeiro segmento da escola fundamental, e aí vai. Eu acho que sexo tem que ser visto com naturalidade. Tipo, em casa, se falar sobre sexo, se mostrar genitália, o menino, deixa eu ver aqui o piruzinho, deixa eu ver se está lavando direito. A gente sempre escutou falar assim, menino, vai escovar o dente. Você já está saindo, vai escovar o dente. Mas ninguém nunca falou, menino, arregaça a cabeça do peru e põe um pouquinho de talco. Um talco antisséptico para evitar mau cheiro, para evitar fungo, para evitar cândida. Porque quando ele é adulto, ele vai ter relação e a candidíase dele vai passar para a mulher. Aí o casal nunca sabe por que não cura. Apenas higiene. Eu acho que a gente tem que ter uma educação mais direta. E hoje, infelizmente, os pais dele passaram o compromisso de educar para a escola, o que não é certo. A educação é de casa, a educação é berço. E educação também consiste em falar em sexo, porque é uma coisa real, é uma coisa que nós vamos ter que vivenciar, e vivenciar bem, e não vivenciar com defeitos, com deturpações e tudo. E hoje, realmente, falar em doenças, uma das maiores indicações, causas de prostatite no homem, infecção da próstata, infecção da próstata, não falando em próstata aumentada benigna ou maligna, infecção apenas, é a relação anal. Porque a contaminação com fezes, penetrando na uretra, vai direto ou para testículo, epidídimo e vai até a próstata. Então você tem uma prostatite por uma relação anal sem preservativo. Ou seja, estamos falando de liberdade sem responsabilidade ou até liberdade com ignorância. Vamos ser claros, né? O uso da sua liberdade, mas sem levar em conta os cuidados do seu uso. Com certeza. E eu acho que a gurizada hoje, entre 15 e 25 anos, 25 não é mais guri, mas essa fase ainda é muito daquele, sou independente, eu faço o que eu faço, eu transo quantas vezes quiser e transo da minha maneira, e as meninas ao mesmo tempo idem, porque na nossa época o que era vergonha, o que era uma coisa de honra, é você casar virgem, você ter uma experiência no casamento. Hoje isso daí não existe mais, então a vergonha trocou. A vergonha trocou. A vergonha hoje é ser virgem, é nunca ter transado. Mas, graças a Deus, uma leva de jovens de 12, 13 anos já está voltando a esse pensamento. Isso é muito importante. Talvez até por uma abertura maior dos pais em falar sobre isso. Então, isso eu acho uma importância muito grande, porque não vulgariza o sexo, nem muito menos você compartilha parceiros e parceiras. A homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, também contribui para isso, principalmente no que diz respeito à SIDA, à AIDS, né? Mas não uma tão grande quanto a relação hétero entre os jovens, porque a quantidade de parceiros e parceiras é inúmera, é grande. Nós não conseguimos dizer quanto, porque a gente não acredita que isso é verdade, que seja verdade. Eles vão para os bailes à noite, para a night, e o que fazem? Tem relação às vezes com 2, 3 meninas, as meninas com 2, 3 meninos, se beijam à vontade. No final, quando se encontram para voltar para casa pela manhã, há uma contabilidade. Quantas você ficou? Eu fiquei com tantas. Quantas você teve relação? Tantas, e eu com tantas. É moda? Não sei. E o resultado? É esse, drástico, doença, morte. Morte, né? Eu uso, de novo, a liberdade como sendo o valor maior. Quando, na verdade, o valor maior é a vida.
Porque a liberdade sem vida Não tem. não existe. Não Né? existe mesmo. E sobre o câncer de próstata, aumentou o número, mas isso o senhor vai responder Próximo bloco. daqui a pouco, por favor. Tudo bem. Convite à vida no próximo bloco, falando especificamente sobre câncer de próstata, ou as doenças da próstata, sendo benignas ou malignas. Eu mesmo fui operado de câncer de próstata e aqui estou, parece-me que bastante vivo. Se você continuar comigo, vai estar vivo também no próximo bloco. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: é melhor prevenir ou remediar? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! De volta com você, o nosso convite à vida, aqui com o nosso convidado, Dr. Najib Assad Filho, urologista. Eu lhe perguntei sobre se tem aumentado a incidência do câncer de próstata ou a gente está enganado em relação a esse assunto, sempre foi desse mesmo modo. Eu acho que hoje em dia, voltando ao nosso primeiro assunto, o tabu afastou o homem muito tempo de ir ao médico. E com isso morria-se sem saber de quê. Com a propaganda, com os maiores esclarecimentos, a gente vê que o homem hoje procura o médico com mais frequência. Principalmente os que estão entre os 45 em diante. Então, eu respondo dizendo que a quantidade de câncer talvez tenha aumentado, mas o que aumentou mesmo foi o número de diagnósticos. Hoje em dia a gente come muito produto químico, eu digo sempre, coitado, o pinto já nasce sem mãe, porque é de chocadeira, e em menos de 2 meses já virou uma galinha imensa para o abate e com hormônio. Esse hormônio você come, eu como, a menina come, o menino come, e com isso estimula determinados segmentos do organismo. Mas se você for, assim, quando eu digo você, tanto faz o homem quanto a mulher, procurar uma vez ao ano fazer um preventivo direcionado a determinadas doenças no homem, principalmente a próstata, cardiologicamente falando a parte do coração, pulmão para os fumantes. Você tem uma tosa muito grande de morte e você tem uma sobrevida bem maior. Então, o diagnóstico sendo feito precisamente, você se cura. O câncer tem cura, o câncer na próstata no homem independe da idade,
independe de sexo. Lógico que é raríssimo você ter um câncer de próstata num homem de 20, 30 anos, mas existe determinados cânceres nessa idade. O câncer, o adenocarcinoma, que é o câncer mais frequente no homem, vem dos 50 anos para cima. Mas quem tem uma linhagem familiar já de câncer de próstata, foi o meu caso. Esse tem que atentar. O meu avô era, o meu pai é, o meu tio teve, e o meu irmão também já teve. Então você tem que ir. E os teus filhos têm que ir mais cedo, porque vai pulando e vai cada vez mais puxando a idade para baixo. Mas ainda há preconceito. Eu me lembro que quando eu dei a notícia na igreja que ia ser operado de câncer de próstata, uma pessoa que não era aqui da igreja, mas estava aqui naquele dia, ele chegou e me cochichou no ouvido. Parabéns. Falei, caramba, eu acabei de falar que estou com câncer, o cara me dá parabéns? Falei, parabéns por quê? Pela sua coragem. Porque há 40 anos eu fui operado, não falei para ninguém. Então, como se isso não fosse um assunto revelável. Antigamente eu me lembro dos mais velhos dizer assim, não fala aquela palavra não. Era tabu. Atraía, entre aspas. Isso, Hoje não, eu quando tive o meu câncer de tireoide, há 5 anos operado, primeira coisa que eu botei no Facebook, agora o caranguejo me mordeu a mim. Aí as pessoas, mordeu por quê? O que aconteceu? Estou com câncer de tireoide, vou operar daqui tanto tempo e vou ficar bom e vou voltar ativa. Então, o você administrar uma coisa difícil te facilita. Sem dúvida. Lógico que você vai ter pessoas que vêm lamentar com você, coitadinha, está com câncer e goze a vida porque tem pouco tempo. Mas a grande maioria vai te dar uma ajuda muito grande. Então eu acho que encontro pessoas na rua que você me olham tá de vivo? cima e embaixo. Tipo, estou vendo um fantasma. Você está bem? Estou. Você está bem mesmo? Eu já logo percebi onde é que ia chegar. Ótimo, tô ótimo. Mas o grande tabu ainda é o exame do toque retal. O homem tem um tabu muito grande e você, enquanto examina a genitália, o pênis, o testículo, tudo está bem. Na hora que você manda deitar e virar na mesa para fazer um toque retal, ele já começa a... Eu falei, não tem problema. Aquilo antes eu engambelei. Mexi aqui, mexi ali, agora vai ser um dedinho lá. Vamos finalmente, não, finalmente. Porque isso realmente... Porque próstata grande é difícil você ter um câncer. Você tem o aumento benigno da próstata, é volumétrica. O câncer normalmente ela dá com o tamanho pequeno. O normal de um homem de 40, 50 anos, em torno de 35, 40 gramas, que a próstata é do tamanho de uma noz de Natal. Quando ela mantém esse tamanho e a idade avança, essa próstata pequena é mais fácil ter um câncer. E o toque retal, ele é digital, você vai sentir a consistência. Se você encontra um nódulo, mesmo que o teu PSA, que não serve como marcador específico de câncer, porque tem doentes com uma prostatite infecciosa que o PSA vai a 2000 e não é câncer, entende? Então, quando você tem um nódulo e você biopsia, o PSA está em torno normal dele, dependendo da idade, vai até 4. Tem um PSA de 8 dobrado, de uns 6 meses para cá ele dobrou, aí você tem que, pelo toque, você faz o diagnóstico. Então, o maior tabu realmente é esse. E qual o papel da mulher em relação ao homem que está sob esse risco, por exemplo? O papel da mulher é fundamental. Ela quer ter para ela um companheiro saudável para sempre, até que a morte os separe, mas quer ter saudável. Eu digo sempre, a gente tem que ter dignidade para morrer. Eu gostaria de que a minha morte fosse anunciada assim, como é que morreu o doutor Najib? Coitado, estava vendo televisão, apagou. Do que alguém dizer, coitado, ficou 15 anos numa cama sem poder falar, sem andar. Então, basicamente, a mulher impulsiona, é a mulher que leva. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo um homem pela primeira vez no consultório e a mulher do lado. Porque é ela que está
Então, quando vai falar sobre sexo, às vezes eu percebo por baixo da mesa ela futucando o marido. Você não vai falar, não? Então eu falo, doutor, a gente não está tendo sexo porque não existe ereção suficiente. Aí deslancha normalmente. Minha última pergunta, o senhor como também cristão que é, qual é o papel da religião na saúde do ser humano como um todo? Bem sinteticamente, para deixarmos uma mensagem final aos nossos telespectadores. Eu sempre digo assim, biblicamente, para os cristãos e para os não cristãos, o sexo seguro e saudável é com um único parceiro ou uma parceira. Quer dizer, casado, o casamento, o sexo entre duas pessoas sempre. Porque na hora que você pula a cerca, você abre uma brecha para sempre pular. Já que eu pulei e não me arranhei, vou continuar pulando. E a cerca é de arame farpado. E a Bíblia nos ajuda a manter essa saúde conjugal, que isso é que é importante. Muito obrigado, e vamos convidá-lo a vir outras vezes para esclarecer outros aspectos, falar mais sobre as mulheres também. Isso, sobre o homem hoje, né? A mulher também tem rim, tem bexiga, tem né? Tudo isso daí. Só que ela é cuidadosa, né? Muito, tá? Obrigado a todos também. Obrigado a você que esteve conosco até agora e esperamos que continue também com a gente, porque Convite à Vida volta já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: é melhor prevenir ou remediar? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Viver é cuidar da mente, da terra e também cuidar do nosso corpo. Na verdade, nós somos um corpo. Não temos um corpo, somos um corpo. Nós somos um corpo para cuidar. Ainda no ventre materno, nós fomos cuidados. Depois, continuamos sendo cuidados. E na arte de cuidar, ensinaram-nos com palavras, sem palavras. Ensinaram-nos certo, ensinaram-nos errado. Aprendemos. E a partir daquilo que fomos aprendendo, nós passamos a cuidar do corpo que nós somos. Tudo que nós sabemos, aprendemos. Certo e errado. O problema é que, como nós somos o nosso corpo, não o corpo dos outros, o que nós fazemos com o nosso corpo, o modo como cuidamos do nosso corpo, o nosso corpo se alegra ou se entristece.
vai bem ou vai mal, sofre ou vai bem. É o caso do alimento. Se nós nos alimentamos errado, somos nós, não o outro, que nos alimentamos errado. Se nós nos exercitamos errado, somos nós que nos exercitamos errado, não é o outro. Nós somos responsáveis por nossos hábitos, por exemplo, por nossos hábitos alimentares. Quem, por exemplo, aprendeu que o prazer à mesa é uma forma de felicidade, aprendeu certo. Mas aprendeu errado quem aprendeu que comer é apenas prazer. A comida é um ato de cuidado. Você sabe que a comida que você e eu ingerimos é fonte de felicidade, mas também é fonte de vigor e saúde. Aquilo que nós comemos ou bebemos pode nos trazer infelicidade. Provérbios, um livro da Bíblia, diz o seguinte: os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Profundo, né? Se comemos menos ou mais do que devemos, pagamos um preço. Se comemos depressa demais, é um mau hábito que vai cobrar uma conta, às vezes, elevada. Se aquilo que nós ingerimos não é nutritivo, apenas enche, vamos ficar cheios, mas subnutridos. Se aquilo que nós saboreamos é pesado demais, o sistema corporal vai ser entupido. Joal Fadiouth é uma cidade senegalesa com mais de 40 mil habitantes. Sua população vive da agricultura e do comércio de peixes. Nessa cidade, a missionária Ivonete Reis dirige a escola Estrela Brilhante, um projeto educacional para crianças que tem dado o que falar. Uma coisa melhor do que abençoar este povo com o nosso amor e com o trabalho certo, com o sonho de Deus certo. Em 2005, enquanto o prédio era construído, a Escola Estrela Brilhante foi instalada numa grande casa e logo o povo se achegou. Os cuidados na escola vão além do caderno e dos livros, porque mais do que aprender a ser um cidadão, o compromisso é com a vida integral das crianças. Damos medicamento de verme, damos ferro, porque o número de crianças malnutridas, anêmicas é muito grande. Eu já tive uma criança que desmaiou aqui e eu imaginei, Senhor, se ela não comesse todos os dias, nesse período ela comia todos os dias, o que seria dessa criança? Porque estava muito malnutrida mesmo. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos permitiu ter essa escola aqui, que tem caído na graça dos pais, na graça da comunidade e mesmo até do prefeito. A partir de 2000, a cidade de Joal começou a crescer. Muitas pessoas migraram para a região em busca de emprego. As cidades ao redor passaram por profundas transformações. Hoje há diversas etnias, diversos povos na região. E mais de 60% já se tornaram muçulmanos. E na ilha, onde só existia uma igreja católica, agora tem várias mesquitas. A Escola Estrela Brilhante
tem como meta formar vidas com princípios cristãos para fazer a diferença nessa geração. Em março de 2010, o missionário José Ricardo dos Santos chega a Joal para se integrar à equipe da escola Estrela Brilhante. Então, o trabalho de educação é bem aceito, assim como o trabalho de saúde é bem necessário nesse contexto. O contato com as crianças tem sido algo bem significativo. Rezas, sacrifícios de cordeiros, purificação, jejuns fazem parte do dia a dia dessas crianças. Para os alunos da escola Estrela Brilhante, as oportunidades são outras, como informa a missionária Ivonete. Temos um outro desafio, que é em um novo terreno construir a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, porque para eles a necessidade de ter um lugar sagrado é muito importante para adorar ao Senhor. Participe da evangelização dos senegaleses, assumindo um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. E através do programa de adoção missionária, participe da construção do Centro de Saúde, da Casa Missionária e do primeiro Templo Batista na cidade de Joal. Você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestamemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: é melhor prevenir ou remediar? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Hoje, Prazer de Ler quer falar com você, pai, com você, mãe, que gosta de ver o seu filho lendo. Então eu falo de uma série de livros chamada Era Uma Vez na Bíblia, que eu mesmo escrevi e quero apresentar essa série para você hoje, para você ler para o seu filho, ou para o seu filho ler ele mesmo, ela mesma. Esta série Era Uma Vez na Bíblia conta em 6 volumes uma história, a história de Sara, a história da criação do mundo, o Jardim Diferente é o nome desse volume, a história dos irmãos de José. São 6 histórias. Cada história
procura, na linguagem que uma criança possa compreender, trazer a história da Bíblia. Por isso eu chamei de uma recriação. Cada história recria a história da Bíblia. A ilustração é magnífica, é de uma artista plástica de Curitiba chamada Ingrid Barros de Neves. Ficou muito bonito o resultado final. Eu quero então destacar desta série o volume intitulado O Sorriso de Sara. Todo rimado o texto, e cada texto sempre tem um vocabulário, tem uma historinha resumidinha para a criança e tem uma oração que pai e filho podem fazer juntos. Eu quero então recomendar para você esta série que eu escrevi, intitulada Era uma Vez na Bíblia, e quero sublinhar hoje então o sorriso de Sara. Todos que participarem do nosso programa, respondendo à pergunta que estamos fazendo hoje, concorrerão a um exemplar deste Sorriso de Sara, publicado este, como toda a série, pela editora Agnos de São Paulo, a quem desde já agradeço esta possibilidade de realizar esse sonho da minha vida, que é publicar livros para crianças. Porque desde cedo nós temos que saber que uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Pais, mães, vamos investir em bons livros para os nossos filhos, para as nossas crianças. Vale a pena ler. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Você acredita que obras podem salvar, podem garantir um lugar no céu? Ou você entende que é pela fé que alguém restabelece o relacionamento com Deus e consegue o caminho para entrar no céu? É interessante porque Tiago nos fala sobre fé e obras, sobre o relacionamento da nossa fé com as nossas obras. E é tão importante nós entendermos isso porque existe liberdade quando nós entendemos o princípio espiritual que rege as nossas obras e a nossa fé. Tiago nos fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Existe um equívoco no meio de muitas pessoas em nossa pátria que acham que obras são suficientes. Elas acreditam que elas conseguem construir um caminho para a salvação através das boas obras. Como se nós tivéssemos condições de resolver a dificuldade que nos separa de Deus. A Bíblia nos fala que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, não pelas obras, mas pela graça. Porque o tamanho da dificuldade que existe no nosso relacionamento com Deus é enorme, é inatingível para o esforço humano. Ora, então, de que maneira que nós olhamos as obras? As obras são a expressão, a manifestação de alguém que confia em Deus, que olha para Deus como alguém que pode resolver esse problema existencial da relação com Deus. E diz, Deus, eu confio no Senhor. Eu tenho fé em Cristo Jesus como meu Salvador. Ora, a salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela fé. Mas nós somos salvos por Deus para fazer as boas obras que Ele preparou para todos nós. É por isso que Tiago nos diz, você diz que tem fé? Ótimo, fantástico. Me mostre a sua fé de uma forma concreta através das obras. Alguns dizem, eu sou uma pessoa de fé, alguns são religiosos até e praticam uma religião, mas de que serve tanta religiosidade aparente se ela não se manifesta em boas obras? Numa vida justa, onde não existe cola na escola, uma vida justa em que eu não sonego imposto, uma vida justa em que eu falo a verdade, não a mentira,
Uma vida justa em que eu não invejo o que o meu próximo tem, mas pelo contrário, eu o abençoo por estar progredindo. Uma vida justa em que eu amo o meu próximo e procuro satisfazer as suas necessidades, porque eu quero amar ao próximo como a mim mesmo. Boas obras, uma expressão concreta da fé no Deus vivo. A sua fé se manifesta em boas obras? Eu queria orar por você, pedindo que Deus o ajudasse a manifestar a sua fé de uma forma concreta, em boas obras. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, porque o nosso relacionamento com o Senhor não depende do que nós fazemos, depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Sacrifício suficiente. E pela fé, nós somos perdoados, somos aceitos pelo Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos recebe pela fé e o Senhor nos coloca o desafio de realizarmos boas obras para abençoar o nosso próximo. Boas obras para que nós sejamos pessoas realizadas. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a, de forma concreta, manifestar a fé que nós temos no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que alegria será receber você num dos nossos cultos para cultuar a esse Deus que nos salvou. Venha participar de um dos cultos em nossa igreja. Meu nome é pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, Paraná. Já pronto para minha caminhada aqui em Petra. Tá um frio violento, previsão de neve aqui no final do dia, deve estar menos de 0 graus, então a coisa não tá fácil por aqui hoje. Antes de começar, queria te deixar uma dica importante. São 1.700 metros desse ponto que eu tô até a chegada do tesouro, e se você não tiver perna suficiente para caminhar tudo isso, você pode alugar uma charrete como essa que eu estou mostrando agora. Custa $30, cabe em 2 pessoas, ou seja, você pode dividir aí $15 para cada um. Ou você pode pegar um cavalo como esse aqui que está na minha frente, que já está incluso no seu preço, e andar os primeiros 500 metros com ele até a próxima parada que eu vou te mostrar. Bem-vindo a Petra! Terminei aqui os 500 metros, estou chegando agora na entrada da cidade de Petra, que é conhecido como Desfiladeiro. Olha que interessante aqui, essa era a única entrada e saída da cidade, e os nabateus, quando vieram para cá, eles escolheram essa região aqui, porque dá para perceber que ela é totalmente montanhosa e funciona como uma fortaleza natural aqui para o pessoal se defender dos inimigos. Então, eu estou aqui no início do Desfiladeiro, encarar o frio e 1.200 metros aqui de passeio. Para você ter uma ideia, a largura menor que tem aqui, de 4 metros, e a maior 12, a altura entre 70 até 160 metros, o pico mais alto. E aí, Júlio? E aí, chegamos no tesouro. Vamos lá olhar o tesouro, tá bonito, hein? Loucura, né? Grande, hein? Loucura. Eu vi uma reportagem agora só de pedra aqui de dentro daquela salinha ali, 6 piscinas olímpicas, cara, de pedra, os caras tiraram daquela sala ali só. Doideira. É muito mais impressionante do que as pirâmides, disparado. De frente agora, o principal ponto de visitas aqui em Petra, o tesouro, que na realidade é um túmulo do rei Areta IV, do rei mais famoso que teve aqui na cidade de Petra. Esse lugar ficou muito conhecido por causa do filme do Indiana Jones, né? A cena toda final do filme é feita aqui em frente ao tesouro. Você pode perceber a montanha que está aqui. Imagina isso aqui, era montanha. Olha o que eles tiraram de pedaço de pedra
para poder escavar isso aqui. Em frente ao teatro aqui, morava a burguesia da cidade, os ricos tinham esse privilégio, mas o interessante que quero mostrar para vocês são os tetos. Hoje, quando a gente decora uma casa, é gesso, iluminação e custa uma fortuna para fazer tudo isso, mas naquela época os caras tinham esse tipo de teto aqui, gente, natural. Imagina a casa do cara, olha que coisa interessantíssima, mais uma casa, olha o teto. Que coisa incrível, gente. Olha a parede. Uma coisa fica mais que clara quando você anda aqui em Petra. Os nabateus eram craques na arte de esculpir na pedra. Olha, isso aqui até onde o cara vai ali, gente. Dá uma olhada. Espero que você tenha gostado do giro aqui em Petra, que pra mim é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço na minha vida e você tem que separar um dia pra com certeza estar por aqui. Sou Rogério Nachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. O Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org.br e até semana que vem com muitas outras novidades.